boa noite a todos. Estamos assistindo online também. E pelo departamento doutrinário, hoje foi pedido para a gente falar a visão espírita sobre esse dia que é comemorado em quase todos os povos finados. A gente começa a pesquisar a origem do porquê do dia. Isso já vem desde o tempo que o homem era homem, quando, numa visão intuitiva, começou-se a ter um entendimento de que a vida não acaba apenas com o corpo, ela se continua. Aí então faz-se uma homenagem, prestava-se homenagem a esses que, de alguma forma, no inconsciente coletivo, as pessoas vão para algum lugar. Então, se a gente for ver esse tipo de comportamento, tem desde o Egito, na Europa, vários povos, na América do Sul, os povos indígenas, na China, na África, vários lugares, desde os tempos remotos, que o homem sai da primitividade, ele faz essa reverência aos mortos. Isso diz os Espíritos, nas perguntas que Kardec faz em O Livro dos Espíritos, que é como se fosse um grau avançado, como consequência da intuição, que nos diz que a vida não acaba. Porque não faria sentido aqueles que afirmam, eu sou materialista, morreu, acabou. Não faz sentido ficar prestando homenagem aos antepassados, até porque eu ia fazer homenagem a um corpo que já apodreceu, ou que se desintegrou, ou que nem existe mais. Então, todas as tendências religiosas que se comemoram finados, a ideia de que tem então um espiritualismo nesses povos, uma consequência natural da intuição de que a vida continua. Então já é um ponto avançado em que a humanidade se encontra. Bom, no Livro dos Espíritos a gente encontra essa temática na questão 321. Então é interessante a gente buscar esse conhecimento no Livro dos Espíritos, porque se eu vou falar de um tema específico, nada melhor do que perguntar para quem já passou por esse processo. Nada melhor do que perguntar para os espíritos, que fomos nós que morremos, nós que desencarnamos. Então eles estão em algum lugar, nada melhor então do que perguntar para eles todo o processo, toda a simbologia, o que significa finados, o que não significa. E aí, a aplicabilidade desse conhecimento para os nossos dias. Onde é que eu quero ser enterrado? A gente encontra respostas aqui. Qual o sentido disso? Como é que eu quero ser enterrado? Ou não quero ser enterrado, quero ser cremado? Ficam uns debates a respeito disso. Quando o Espiritismo dá informação, as perguntas elas começam a mudar o significado. Porque, primeiro, eu nunca vou ser enterrado. E nem cremado. É o meu corpo. Eu, espírito, não sou acessível a essas simbologias todas, ou seja, tudo que se fizer com o corpo não atinge o espírito diretamente. Porque o espírito é tudo que a gente possa imaginar que não seja matéria. Então, nesse sentido, as simbologias começam a ser ressignificadas. Começa a se mudar o processo todo. Né, Fernando? E aí, a forma como a gente lidar com os espíritos, a forma como a gente lidar com as pessoas que já partiram, encontramos aqui vários encaminhamentos, várias respostas aqui no Livro dos Espíritos. Bom, qual é a pergunta que Kardec faz aos espíritos? Primeira, na 321. Sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Imagina você do outro lado, desencarnado,
como é que você ficaria se alguém se lembrar de você? Para a gente entender todas essas perguntas, é só se colocar no lugar dos espíritos. É a melhor forma da gente ter o aprendizado, o entendimento de como os espíritos respondem para a gente. Aí eles dizem assim: muito mais do que poder supor. Se esses espíritos são felizes, este fato lhe aumenta a felicidade. Se são desgraçados, sofredores, é um alívio para eles, é um lenitivo. Então a gente já começa a entender aqui essa informação para ter uma aplicação para a nossa vida. Ela tem uma aplicabilidade, tem uma função, lembrar dos espíritos, tem um efeito interessante aí. E a gente começa a lembrar dos nossos antepassados. A forma como eu vou lembrar deles vai ter um efeito. E eu posso ter um grau de responsabilidade em auxiliar. Se eu posso ajudar, por que eu não posso fazer? Quantos que a gente sabe que partiram e que em vida foram espíritos, pessoas que eram sofridas ou apegadas à matéria, rancorosas, maldosas? Quantas que eram o nosso porto seguro, que nos protegiam, que nos ajudavam? Então, quando você se lembra, faz uma oração, eleva um pensamento a eles, isso tem um efeito, mas principalmente para quem faz. O ato em si repercute mais em quem faz do que em quem recebe. Aí ele faz outra pergunta. O dia de finados, é para os espíritos mais solene do que outros dias? Hoje, dia 2 de novembro, apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? É interesse para os espíritos ver um monte de pessoas lá no cemitério? Em outras palavras, está pensando isso. Aí eles respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Meus irmãos, quando a gente sai da terra, as simbologias caem por terra em vários aspectos, porque tantas coisas são ressignificadas, é tão efêmero, é tão ilusório as coisas que a gente faz aqui, tão passageiro, que a gente não se dá conta. Só vamos nos dar conta quando a gente se despoja de tudo e começa a enxergar o horizonte, o mundo espiritual, de outra forma. Mas Kardec não se dá por satisfeito e ainda continua na pergunta. Aí faz a letra A. Mas o de finados, dia dos mortos, é para eles um dia especial de reunião juntos nas sepulturas? E os espíritos mantenham a postura. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, no cemitério. Porque, então, também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Às vezes vai vários familiares no mesmo túmulo, várias pessoas ao mesmo tempo dirigindo pensamento para aquela pessoa. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. O interessante aqui é que muitas vezes as famílias fazem isso e o espírito nem sequer vai captar porque ele já está reencarnado. Pode ser um bisneto, alguém que está ali na família ou reencarnou em outro lugar ou em outro planeta, em outra atmosfera, em outro lugar. Então, a simbologia em si, ela não tem tanto efeito do que o sentimento verdadeiro. É nisso aí que a gente precisa focar. E Kardec, então, continua nas perguntas e, na mesma, ele faz a letra B. Sob que forma, então, comparecem os espíritos e como os veriam, se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Simples assim. Se eu desencarnar, foi enterrado numa sepultura qualquer, e apareceu um médium vidente lá,
fez uma oração por mim, e eu aparecer cabeludo, desconfie, meu Deus. Geralmente, mesmo, no espírito, a gente aparece na forma em que a gente está. Não tem esses milagres. Até que se tiver um spa, alguma coisa, a gente tenta mudar, né? Mas nas virtudes e não na estética. No mundo espiritual, a estética ela é consequência das virtudes em que o espírito se encontra. Quer que seja um espírito lindo, desenvolva as virtudes dentro de ti. Não te ocupe com a estética que é tão efêmera, tão ilusória, que a gente busca fórmulas para evitar o envelhecimento ou para se manter um padrão. Muitas pessoas perdem, inclusive, a sensação, a noção do bom senso, do limiar, do que é o belo, o verdadeiro, o que é bonito, porque se ocupam tanto com o externo, tanto com a exterioridade, e não se ocupam com aquilo que realmente a gente vai levar daqui. São as virtudes que a gente desenvolveu. Tudo isso no Livro dos Espíritos. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos os despojos corporais ali se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aí aqui eu peço para os irmãos lembrarem que ali nós temos um caderninho de oração, que também a gente permite ali escrever o nome dos desencarnados. E às vezes um ato desse vale muito mais do que você ir lá no cemitério, fazer toda uma simbologia, que muitas vezes a gente está ainda no meio da sociedade que as pessoas fazem mais para mostrar para os parentes, mais para mostrar para as pessoas do bairro, da comunidade, do que verdadeiramente se preocupar com aquele que foi. Como se aquilo ficasse em quites com a consciência, ou como se fosse um status mostrar para o outro que a minha parte eu estou fazendo, eu dava mais valor, quando não, isso não tem interesse na distribuição das heranças, que se pega depois que desencarna. Aí o que os espíritos respondem? Então a pergunta é: a ida lá no cemitério, fazer uma oração na sepultura, vale mais do que uma oração em qualquer outro lugar na terra? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por esta forma que pensa no espírito ausente. Lembrou dele? A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de rememoração. Não importa o lugar, desde que é feita com o coração. E são os espíritos dizendo, para nós nada importa isso. O que importa é o que verdadeiramente vem de dentro. Aí ele vem de novo. Aí aquelas perguntas que eu fiz: onde é que tu quer ser enterrado? Como que tu quer ser enterrado? Desse jeito ou daquele? Qual a origem, pergunta Kardec, do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir ao lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito, aí eles respondem, por determinados lugares. Eu gostaria de ser enterrado num lugar em que tivesse um jardim cheio de flores, ou que eu fosse cremado, fosse jogado as cinzas lá no mar. Aí ele diz aqui, cada um tem a afeição que bem entende. E isso é a consequência de uma inferioridade moral, ele está afirmando. Quem importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá à dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? É que aqui tem muito a ver
com a crença daqueles que entendem que depois que a gente parte, vai ter a ressurreição. Que Deus tem esse poder de pegar um átomo de carbono que estava no teu corpo e que quando você desencarnou, ele foi pelo rio, foi para o mar, foi parar lá no outro canto do planeta. Deus vai reunir tudo isso de novo e vai ressuscitar o teu corpo. Então eles fazem de tudo para manter os ossos, as estruturas o mais próximo possível, para facilitar para Deus. É respeitável isso. Mas os Espíritos nos dizem que a ressurreição, ela é antagônica à justiça divina. A ressurreição, ela é antagônica aos processos da natureza, que é da própria criação de Deus. É assim, está na natureza. Os Espíritos são categóricos em nos afirmar que não existe ressurreição. Ai, Jesus, isso é discutível. A gente pode ficar horas e horas aqui e não vamos chegar numa conclusão, porque tudo que se fala a respeito de Jesus é outro nível de conversa. São outros parâmetros. É outra regra para a gente medir. E eu entendo, na minha visão, que Jesus não ressuscitou da forma como entendemos, o que seria uma ressurreição tecnicamente falando. O corpo, sabe Deus o que aconteceu. Jesus se materializou depois do desencarne na cruz, 3 dias depois. Se mostrou fisicamente ali, tangível para as pessoas. Como que as pessoas entendiam? Que era o corpo de Jesus ali. Então dá para a gente ter várias conclusões a respeito disso. Quando Jesus partiu para o mundo espiritual, não foi o corpo físico. Esse corpo já tinha ido. Sabe Deus o que aconteceu? Não acharam nada até hoje, graças a Deus. Embora as especulações de todos os tipos. E nunca vão achar. Simplesmente porque Jesus é o governador espiritual da Terra. Não estava brincando no que estava fazendo. Tudo nos mínimos detalhes traçados, planejados, da forma como tinha que ser, para nos mostrar o caminho que temos que seguir nesse mundo de provas e expiações. Então é respeitável, voltando à questão, há aqueles que entendem a ressurreição, mas para nós, espíritas, e no depoimento dos próprios espíritos, seres humanos que não estão mais no mundo físico, estão dando esse depoimento. Olha, acontece desse jeito, é assim, o mapa é esse, segue por aqui. Ah, pergunta interessante. O espírito assiste o enterro? Cuida com o que tu fala. As piadinhas, as conversas. É, fulano. E aí como é? Ele pode estar ali te escutando. Pode ser frustrante para você em olhar as pessoas que estão ali no teu velório, no teu corpo. A gente se surpreende. Em vida, nas relações, a gente já se surpreende com as pessoas que convivem com a gente. Imagina quando você é invisível e vai ali e consegue ver o que está pensando de ti a tua vizinha, o teu vizinho, a tua sogra, o teu sogro, os teus conhecidos, aqueles que você tinha como amigo. Eles estão ali, participando, em grande parte, não, nem todos. Muitos processos de torpor demoram, às vezes, anos, principalmente nas questões do suicídio, que a pessoa não acompanha o que se passa ali no momento. Mas, em grande parte, as pessoas assistem o seu velório, sim. Se eu desencarnar, eu fico pensando, né? Para que eu dar um piripaque aqui agora? O mundo espiritual já começa aqui. Eu vou ver o meu corpo caído no chão, vou ver os irmãos tentando me ressuscitar, chamar o SAMU, espero. E vou ver todo o processo acontecendo aqui. O mundo espiritual então já acontece aqui. Mas se de repente começar a aparecer aquela luz, uma musiquinha da Enya de fundo, meus irmãos, vocês acham que a gente vai ficar dando importância para certas
afeições ou para certas coisas materiais que a gente já vê. Tchau, obrigado, Senhor, pela oportunidade. A gente vai ver, conforme a nossa consciência, o aproveitamento ou não da vida que a gente teve. E isso vai fazer com que a gente observe ou não, com mais importância, mais interesse ou não, o que os outros estão falando da gente. Essa pergunta é ótima, até agradeço. Sabe por quê? Cada um de nós aqui, a gente pode refletir da seguinte forma. Eu, Jean, tem 2 Jean na história. O real, que está aqui, falando com você, e o Jean que está na cabeça dos outros. Aquele Jean que está na cabeça dos outros é de tudo um pouco. Porque as pessoas medem a gente com a régua deles. Então, quando alguém fala a teu respeito, te dá uma informação, no fundo ela está te dando informações de quem ela realmente é. Foi-se o tempo, que eu me ocupava, ficava preocupando com o que os outros pensavam a meu respeito. Eu ia tirar satisfação. Hoje, é eu e Deus. Nessas horas a gente lembra de Chico Xavier. O que mais me consola é que, apesar de saber dos defeitos que eu tenho, Jesus me aceita como eu sou. Não é lindo isso? Quando tu sabe que Deus te ama do jeito que tu é. Tu não é uma criança de 5ª série? Uma criança de 4ª série? Tu vai deixar de amar só porque ela não sabe assuntos da universidade ainda? Nós somos ainda do primário. Não é por causa disso que Deus deixa de amar a gente. Então, quando a gente começa a focar em ti realmente, que tu és o centro do teu foco, as coisas mudam. Claro que vai dar aquela vontade de curiosidade, porque a gente não é perfeito. Quero lá ver o que eles estão falando de mim. Quem não tem? 5ª série. Está na nossa natureza ainda. Mas cada um faz o que quer. Olha, a recomendação é, e aí vale aqui um parênteses. Às vezes convida a gente para fazer o velório, a oração, para encaminhar o espírito. Mesmo, a gente vê todos os tipos de manifestação. As pessoas que fazem toda aquela teatralidade, com todo respeito, tá? Muito mais para externar para as pessoas uma relação talvez que nunca existiu, para ficarem quites com a consciência, do que realmente a dor da perda. E aí a gente vê os choros, os desmaios de todos os tipos. E ao mesmo tempo a gente vê quem está em paz, quem fez o que tinha que ser feito. A minha sensação de dever cumprido foi feita. E é lindo ver essas manifestações nesses velórios, quando a gente vê as pessoas ali, quites com a consciência. A gente vê que a dor pode ser muitas vezes maior do que aquelas que se apresentam na superficialidade das manifestações. Mas quem está em paz e fez o que tinha que fazer, isso não tem preço. Aí, na oração, a gente explica o que pode acontecer, o que não acontece com o espírito da pessoa que depois desencarna. Pede-se a licença, geralmente, para os que estão ali, e se direciona diretamente para o espírito. Meu irmão, tu vai divisar agora um horizonte novo. Vai. Irmãos vão se aproximar de ti, talvez que tu não se lembre, mas foram teus antepassados, ou foram pessoas afetas de outras vidas, e que vão te inspirar, vão te estender as mãos, vão se aproximar de ti. Vai com eles, vai fazer teus cursinhos, vai te qualificar, vai te capacitar, vai te tornar um bom anjo. Mas não esqueça da gente, volte quando puder, num sonho, numa inspiração, nos alertar às vezes de um perigo ou de outro. Que Jesus te inspire, te conforte, segue o teu caminho. Aí volta-se então a oração, a conversa para os que estão ali.
queremos realmente ajudar os nossos que já partiram, que acabam de desencarnar, se comprometa com o bem. A regra é a mesma, te coloca no lugar da pessoa que desencarna. Como é que você gostaria de ver quando se aproximar das pessoas que estão ali, que ficaram? Não queres ver os teus filhos no bem, com prosperidade, felizes, encaminhados? Qual vai ser a tua reação se tu vê um filho ou uma pessoa, um ente querido, que aqui ainda se encontra, no caminho errado, fazendo coisas erradas, atraindo sofrimento para si mesmo? Como é que a gente vai ficar angustiado? Porque eu não tenho como pegar um livro e jogar na cabeça dele, acorda. Não dá para fazer. Não adianta eu berrar, porque ele também não vai ouvir. É só no convite da inspiração, do pensamento. A regra é clara. Não tem como interferir diretamente no livre-arbítrio das pessoas. Cada um tem as suas decisões. Queres ver o teu ente que acaba de desencarnar feliz? Te comprometa no bem. Faça o bem. Seja feliz. Edifique-se como espírito. Desenvolva virtudes. Pare com as ilusões. Faça o bem. Mas no conceito real de fazer o bem. As pessoas acham que muitas vezes o conceito de bem é quando está tudo em paz, tudo morninho, tudo normal, está tudo certo. Não, meus irmãos, é arregaçar as mangas. Operar no bem, auxiliar o próximo, desenvolver-se enquanto virtudes. É a melhor forma, é a melhor oração que nós vamos fazer para um espírito que acaba de desencarnar. É ele ver que os seus que estão aqui estão no caminho do bem, estão se sentindo bem. Eu vou fazer um exemplo agora aqui, pegar um exemplo. E que a gente possa aproveitar e mentalizar os nossos antepassados, os teus pais, teus avós, teus filhos, seja quem for. Mentalize eles agora. Como é que vocês acham que eles vão perceber ou se sentir em vendo nós agora aqui, renunciando o mundão lá fora, que oferece uma série de tentações, oferece uma série de opções para a gente desenvolver tudo quanto é tipo de prazeres ou opções de lazer, mas não, estamos aqui espiritualmente, renunciando o mundo lá fora, para se conectar um pouquinho com Deus, consigo mesmo, ficar receptivo para novas informações. Vão estar felizes ou não vão estar felizes os teus antepassados, a tua avó, o teu avô, os teus amigos, aqueles que já foram? Com certeza. No mínimo responder, com isso eu não preciso me preocupar. Que a gente possa fazer a oração então por aqueles que ainda estão encarnados e não estão nada comprometidos com o bem. Quantos que se comprazem na desgraça alheia, na fofoca, na futrica, na inveja, no ciúme? Quantos que se utilizam da inteligência para conseguir os seus bens materiais em função do detrimento do sofrimento dos outros, seja na droga, na bebida? Esses arcam com as consequências. Você, quando vê uma pessoa dessa, um parente, seja quem for, que se utiliza do tráfico, dos vícios de todo tipo das pessoas frágeis, para se beneficiar e conseguir o seu dinheiro, esses vão sofrer muito. É ou não é de uma mãe ficar preocupada com o filho desse que está na droga, quando ela desencarna e vê a situação? Que a gente possa orar por essas pessoas. Porque muitos que passam pelo sofrimento estão sendo abençoados pela pedagogia divina, pelos processos de reconciliação consigo mesmo. Aqueles ainda que estão cheios de saúde ou utilizam a sua inteligência, a sua lucidez, entre aspas, para fazer mal para os outros, para conseguir o seu melhor carro, a sua melhor joia, o seu melhor emprego, a sua casa. Esses sofrem. A Terra está a passar agora por um processo de transição
que não vão ficar aqui aqueles que ainda estão nessa frequência da maldade. Quando Jesus diz o mapa, ele dá uma previsão lá na frente do que vai acontecer com a terra, logo em seguida. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados, e assim vai. Bem-aventurados é aqueles que já estão nesse êxtase do bem, do amor, da paz, são mansos, são puros, os moradores que irão habitar a terra, na terra de bem-aventuranças, não são esses espíritos ainda movidos pelo egoísmo, pelo orgulho e por toda a sorte de comportamentos derivados desse uso. Tratemo-nos de nos reformarmos o quanto antes. Quanto antes. Porque essas informações aqui servem para nós. Quando a gente trata de finados, quando a gente vê isso aqui, a relação com os mortos, qual é a aplicabilidade disso para nós? Pensemos, daqui a 150 anos, ninguém vai lembrar de ti. Todos que estão reencarnados na Terra hoje não estarão. Imensa maioria logo em seguida. Assim como há 150 anos, tu lembra do bisavô, do seu tio-avô? Ninguém lembra. Mal lembra do teu bisavô, sabe quem era? Assim como os teus, hoje, vão ter uma lembrança até certo ponto, e daqui a pouco, ninguém vai lembrar de ti. Tudo passa, tão efêmero, tão passageiro. Quer um fato desse bem vivo? Leiamos o livro O Nosso Lar, de André Luiz. Foi para o mundo espiritual, sofreu horrores por 8 anos, foi resgatado, foi renovado, quando se sentiu à altura e foi merecido, permitido ele voltar à família só para ver como é que estava, ninguém lembrava dele não. A mulher já estava com outro. Os filhos não estavam nem aí, só a filha e a empregada que tinham ainda uma saudade do pai. Vamos parar de ilusão. A gente quer ter, possuir. Possuir o quê? Kardec nos dá a informação da palavra propriedade. Eu sempre falo aqui, propriedade tua só é aquilo que ninguém pode te tirar. Se o teu carro está escrito no teu nome, documento, aí vem um banco e tira, vem uma enchente e tira, um acidente e tira. Na essência da palavra propriedade, o carro nunca foi teu, nunca foi, nunca será. Nem o corpo é nosso, nem a casa, nada. É tudo ilusão. Tudo nos é concedido como usuários para que desse uso fruto a gente desenvolva as virtudes. Ou vai ser pelo amor ou vai ser pela dor. Aí o caminho a gente escolhe, ou mais rápido ou mais demorado. Então quando a gente começa a entender isso aqui, tenha certeza que daqui a pouco o finados, a palavra finados é finalização da vida, os que já foram, nós seremos. Espero bastante tempo, né? Tem uma fila aqui no tempo cronológico. Todos nós desencarnaremos com o tempo. Nós seremos os finados. Como é que você quer ser lembrado? Me perdoem a expressão. Eu não foco mais nisso. A pergunta é, como é que eu quero estar? Eu quero estar bem. Com a sensação que na música cantada pela Mercedes Sosa, que a morte não me encontre um dia sem ter feito tudo o que eu queria. Solo pido a Deus. Bonita música. De Juan Barré, cantor, compositor chileno. Será que a gente desencarnando hoje vai ter a sensação, perdi o tempo.
de não ter feito o que eu queria. Que a gente possa focar em desenvolver as virtudes que realmente te deixem mais cheio de si, em paz contigo, leve com o mundo, não servir de peso para ninguém, não ficar mendigando ninguém, pagar caro para mendigar afeto dos outros. Fique em paz contigo. Desenvolva as virtudes dentro de ti. O manual de instrução está aqui, meus irmãos. Oh, que manualzinho bom. Não tem erro. As informações que os Espíritos dão não é para os outros, meus irmãos, é para nós. Cada um para si. Busque isso. Aplicar isso. E tu verás mudanças com o tempo. Começarás a estar mais forte diante das tempestades, das dificuldades. Ora, antes eu reagia desse jeito, hoje não. É progresso. É isso que a gente tem que focar. Fazendo bem sempre. E a disciplina do horário nos pede para a gente encerrar. Desejando que a gente possa levar essas vibrações aqui para os nossos lares. Mentalizemos agora na oração os teus antepassados, aqueles que você pode desenvolver um exercício de gratidão por tudo que eles fizeram por ti ou deixaram de fazer. Agradecer a tudo. Que Deus não está distraído. Levaram o mundo lá fora, essas vibrações, para compartilhar com as pessoas, porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina do Espírito vivenciada, principalmente em nossas consciências. Que Jesus nos conforte a todos. Obrigado, uma boa noite a todos. Que assim seja.